Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje dia 7 de março, hoje é domingo, nós estamos no terceiro domingo da Quaresma, nesse tempo, em comunhão com a campanha da fraternidade, que nos oferece a possibilidade de viver a fraternidade, o diálogo, o compromisso do amor, e o lema de Efésios 2, 14a, Cristo é a nossa paz e do que era dividido se fez unidade. O que nós temos hoje para refletir? O Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas, os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir este santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhe dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, domingo, nós nos encontramos aqui unidos na fé, pedindo a Deus sempre que ilumine a nossa vida. E nos deparamos com esse Evangelho de João, capítulo 2, que nos traz algumas coisas para as nossas reflexões. É claro que a gente não sabe de tudo, e é muito difícil, porque se você considerar que Jesus falou durante 3 anos, e nós só temos os Evangelhos que a gente consegue ler num dia, quer dizer, muita coisa se perdeu de Jesus. E às vezes eles repetem a mesma coisa, muita coisa na vida de Jesus se perdeu. Muito ensinamento, muitas palavras, muita coisa a gente nunca terá acesso, a gente nunca saberá. Mas a gente tem que se alimentar daquilo que foi eternizado através dos evangelhos, depois de muito tempo de digestão, de reflexão, de oração, de convivência, de diálogo, de partilha, nós chegamos a isso. João faz um momento de uma memória, de um momento em que Jesus vai a Jerusalém, e é interessante que ele coloca a Páscoa dos judeus, não é a Páscoa de Jesus Cristo. O Evangelho de João tem essa separação. A Páscoa dos judeus faz memória da saída do Egito em direção à terra prometida. Então é a passagem, Páscoa quer dizer passagem. Então ele está em Jerusalém nesse dia de festa. Só que nesse dia de festa era uma multidão que ficava no templo, e ali se montava bancas, se montava um comércio lá dentro. Para quê? Porque as moedas ofertadas ao templo, no culto, não podia ser a de César, tinha que haver troca. Tinha que haver troca pela moeda que era aceita pelos sacerdotes. E ao mesmo tempo, as pessoas tinham que oferecer um sacrifício. Só que oferecer um sacrifício dependia muito, porque para quem viajava longe, não dava para trazer um animal para oferecer. Então eles vendiam os animais e eles aproveitavam para faturar e ganhar muito dinheiro em relação a isso. Então o que nós temos no templo? Nós temos esse contexto. Seria o mesmo que a gente pegar uma feira, ver o que vende animais, que vende, troca moedas. Já que eu tenho que ir para Jerusalém no tempo da Páscoa fazer uma oferta, lá dentro eu tenho uma feira para me comercializar e fazer o que eu quero. Quem viajava de longe comprava a sua oferta, o seu animal, os seus pombos, e oferecia como sacrifício. Era o ritual de celebração. O templo, o altar, parecia um açougue.
viu? Um açougue, um matadouro, porque ali se sacrificavam os animais. Então os sacerdotes eram banhados de sangue, era sangue para todos os lados. Então os animais eram sacrificados no altar e esse era o culto. É verdade que o templo era muito grande, era uma multidão muito grande ali, mas possivelmente esse fenômeno de Jesus, ele aconteceu em algum pedaço ali do meio. Em algum pedaço ali, porque existiam guardas romanos para vigiar a multidão. Era tudo muito controlado, muito vigiado, para que não houvesse revoltas em relação ao Império Romano. E como era um dado religioso, o Império Romano sempre estava de olho naquela situação lá e vigiando. Então, nesse contexto, possivelmente Jesus fez num canto lá essa coisa mesmo. E derrubou, e ele dá uma atenção aos cambistas e ele dá uma atenção aos vendedores de pomba. Viu? Por que os vendedores de pomba? Os vendedores de passarinhos? Porque era a oferta dos pobres. O rico podia oferecer um animal maior, mas os pobres só podiam oferecer passarinhos. E eles cobravam caro por um passarinho. Cobravam caro por um passarinho. Viu? Então a gente não tem muita noção, mas eles exploravam. Às vezes um passarinho seria muito mais do que um dia de trabalho, sei lá, quase 5 moedas. Você gastava talvez 3, 4, 5 dias para comprar um passarinho para oferta de trabalho, para quem ganhava uma moeda por dia, que era o salário de um trabalhador. Então nós temos esse contexto do Evangelho e Jesus derruba tudo e grita: não faça da casa do meu Pai uma casa de comércio. E os discípulos fazem memória: o zelo pela casa do meu Pai me consumirá. Viu? Que é o momento que Jesus diz isso. Quer dizer, cuidar da casa de Deus, cuidar da vida de Deus, do nome de Deus, ia consumindo Jesus. E por isso Jesus tem essa atitude violenta dentro do templo. Foi um lugar pequeno, mas aquilo chamou a atenção dos soldados. Viu? Chamou a atenção daquele contexto. E aí o que nós temos agora? E aí Jesus é questionado: mas que bagunça é essa sua aqui, rapaz? O que é isso? Viu? E Jesus disse: você destrói esse templo, o que eu faço isso em 3 dias? Viu? Você está doido? Isso aqui gastou 46. Mas Jesus falava do seu corpo. Viu? Porque a casa física não tem sentido nenhum, até que aquilo foi destruído no ano 70. No ano 70 foi destruído Jerusalém. Roma invadiu, destruiu tudo, acabou com tudo. Aquele lugar que Jesus foi condenado não existia mais, foi destruído. Então, Jesus está querendo levar a gente a uma outra reflexão. Não se usa da fé das pessoas para se enriquecer. Não se usa da fé das pessoas em benefício próprio. Não podemos explorar as pessoas por causa da fé. Jesus é furioso em relação a isso. Jesus tem ódio de gente que age dessa forma. Principalmente os mais pobres. Os mais pobres. Viu? Por isso a atenção especial. A hipocrisia do poder, viu? Porque ali tinha que trocar as moedas, porque o que rodava era a moeda de César mesmo, a moeda romana. Mas ali eles faziam mudança para poder o cara oferecer para o templo. Então era todo esse jogo comercial, todo esse jogo de interesses que acontecia na Páscoa. E o que era a Páscoa? Era a saída da escravidão para a libertação. E ali não, nós voltamos ao mundo da escravidão econômica, da escravidão do comércio, da escravidão dos interesses. A gente voltou à escravidão de movimentar dinheiro aqui para servir o templo. E aí Jesus diz: não é isso não. E por isso ele se irrita. Jesus diz: olha, eu construirei isso aqui em 3 dias. Quer dizer, a referência nossa religiosa agora é Jesus Cristo ressuscitado. O templo não tem mais valor nenhum. As paredes do templo não tem mais valor nenhum, mas o Jesus ressuscitado é o novo templo, é a nossa nova referência de fé, não mais um lugar fixo, mas agora uma experiência de fé. Por isso o Evangelho de hoje vai nos trazendo disso, viu? E depois no final ele vai dizendo as coisas interessantes. Jesus estava em Jerusalém, viu? Para a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhe dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Ele conhecia o homem por dentro. Essa consciência de Jesus de conhecer o homem por dentro nos remete a uma coisa bela, de que Jesus nos conhece por dentro.
Conhecer por dentro significa quem sou eu por dentro, né? Quem sou eu por dentro? E o que Jesus vê dentro de mim? Jesus está dando um descrédito para as pessoas. O que Jesus está querendo dizer, ele não se ilude com o testemunho dos outros. Jesus não está iludido com as pessoas que estão dando atenção a ele. Jesus não se ilude com isso. Viu? Pelo contrário, Jesus, conhecendo a pessoa por dentro, ele não precisa do testemunho, porque ele enfrenta uma situação no templo, ele enfrenta uma dificuldade noutra, ele tem um confronto ali com os cambistas e os comerciantes, e ao mesmo tempo, no finalzinho, mesmo chamando a atenção e muita gente observando ele, a gente descobre que Jesus conhece o ser humano por dentro. Por isso a minha prece hoje é que a gente possa pensar, Jesus olhando dentro de mim, ele vai ver o quê? E o que eu vejo dentro de mim também? Porque nós temos um mundo com toda essa complexidade, mas eu tenho que lembrar que eu estou neste mundo. E é neste mundo que eu vou construir a minha fé. É neste mundo que eu vou dizer quem eu sou. É neste mundo que eu vou fazer uma análise sobre as realidades em que vivemos. É neste mundo que eu vou ter que fazer uma experiência de Deus. E aí, já que Jesus pode olhar o ser humano por dentro, o que Jesus vai olhar dentro de mim? O que Jesus vai perceber dentro de mim? Por isso a minha prece é que Deus possa iluminar e guiar o nosso coração, nos fortalecer na fé e ajudar a gente a crescer cada vez mais na bondade de Deus, e que tenhamos um bom domingo e que nós sejamos mais críticos a respeito do mundo. Vale qualquer coisa pelo sucesso? Não. Vale qualquer coisa pela fama? Não. Vale qualquer coisa para poder ter aquilo que a gente quer? Não. Jesus hoje desagradou muito o templo, e irritou muita gente e criou preocupações para a guarda do templo. E isso vai ter um preço no futuro. Mas é aquilo, o zelo pela casa do meu Pai me consumirá. Eu faço esse templo em 3 dias. O templo nosso de referência agora é Jesus ressuscitado. Não é mais um lugar físico, não é mais um lugar de paredes, mas agora é o próprio ressuscitado, que a gente se encontra com ele em todo momento da Eucaristia, em toda a missa que nós celebramos. Que Deus abençoe a todos nós. A minha prece é que nós tenhamos esse templo de Jesus dentro de nós, e eu rezo para que Jesus olhe dentro de nós e encontre só coisas boas, só coisas boas. Um abraço e até mais.